E aí, RPGista, beleza? Seja muito bem-vindo ao 753 RPG Club. Eu sou o Mestre Henrique e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a história de um dos NPCs mais importantes da cidade de Avos, da minha cidade, que está disponível no site para você que quer ter acesso, conhecer ou até mesmo mestrar com um cenário pronto, com histórias prontas. Lá no site do 753 RPG Club você encontra essa e outras informações sobre a cidade de Árvore. Então, o vídeo de hoje eu vou trazer de uma maneira um pouco diferenciada para vocês a história de Hernandes e Hortência, que é a sua filha, certo? Quem já está acompanhando o canal sabe de quem que eu estou falando, mas eu vou trazer essa história para vocês neste vídeo aqui, tá? Então, galera, qual que é a minha ideia? Eu tinha uma dúvida, vai ter um projeto de fazer uma HQ sobre essa história deste personagem, mas, enfim, por vias de tempo e dedicação que eu preciso fazer para desenhar tudo, gerenciar e tal, escanear e fazer toda a arte, ou seja lá o que for que eu vá fazer, vai demorar bastante. E, né, ansioso, como todos, né, acho que a maioria, vou trazer aqui para vocês de uma forma diferenciada, tá? Então eu pensei, será que eu conto como se fosse um HQ? Será que eu faço como se fosse um livro? Eu escrevo a história dele e passo para a galera tal? Não, tive uma ideia melhor. Essa ideia você vai acompanhar agora aqui no vídeo. Então, enquanto vai tocando a vinheta, já vai deixando o seu like e já compartilha, porque esse vídeo vai ficar bem bacana, certo? A nossa história se inicia em 1940, quando nasce, na cidade de Árvore, um jovem, um bebê, chamado Hernandes, certo? Que seria conhecido futuramente como Hernandes. Hernandes nasceu, Hernandes cresceu, viveu, né, de maneira mais ou menos comum para a época. Aí na cidade de Árvore, em 1940, nós tínhamos o período de Segunda Guerra Mundial e tal, então havia crises econômicas na cidade, além de disputas, obviamente, e os adormecidos não compreendiam e nem sequer iriam compreender um dia. Hernandes, nessa época, um jovem de mais ou menos 13, 15 anos, ele acaba juntando-se a uma gangue, entre muitas outras que existiam e ainda existem na cidade de Avos. Lá em 1955, com a gangue da Pedra, este era o nome do grupo de jovens criminosos que utilizavam drogas e tudo mais, cometiam assaltos, ou seja, malandros e punks que habitavam a cidade de Avos, que frequentavam as praias, né? E Hernandes nesse grupo, ele acaba se desenvolvendo muito bem. Então, acaba tendo um certo status, apesar de ele ser bastante solitário, ele consegue bastante conhecimento ali de rua, bastante vivência e experiência de rua. Pois bem, Hernandes obviamente faz abuso de substâncias ilícitas, não é mesmo? E nesta época era tudo um pouco mais complicado. Então Hernandes, com a sua música, tentando entender ali, compreender os novos movimentos musicais que surgiam, principalmente de fora, ele queria experienciar aquilo, ele e seu grupo. Eles queriam criar também, eles queriam sentir as mesmas emoções que a galera do palco e por isso Hernandes e seus amigos começaram a usar certos entorpecentes mais fortes. Hernandes, então, em determinado momento de sua vida, na praia, consome mais do que devia, mas não muito mais do que os amigos, né, que estavam ali acostumados com ele, puderam relatar. Parecia só um pouco a mais, mas Hernandes demonstrava por todos os sintomas de uma dosagem extra, de uma dosagem acima do normal, mesmo não sendo. Para Hernandes, tudo aquilo não passou de uma viagem louca. Em sua cabeça, enquanto se debatia aos olhos de seus amigos, Hernandes podia contemplar. Ele via um mundo novo, um mundo diferenciado, um mundo ao mesmo tempo mais vivo, porém mais morto, mais doente, talvez seja essa a palavra. Hernandes viu através do tempo, Hernandes viu através das eras
E ali, Hernandes despertou. Ele viu um novo mundo, uma nova realidade através do tempo, e que estava muito além do bem ou do mal. Em sua vida de desperto, Hernandes pouco se importou em buscar as tradições. Apesar de ter encontrado alguns magos em sua jornada, Hernandes entendeu que, através do seu despertar com suas drogas e com a sua música, ele podia viver sozinho e, como um desperto, desenvolver-se sozinho, aprender sozinho. Em contato com o seu momento interior, né, a sua experiência máxima interior, a sua adrenalina, o Hernandes acabou buscando cada vez mais conhecimentos. Porém, mesmo não sendo parte da Capela de Arvort na década, né, perto da década de 60, ele já tinha contatos com outros cultistas e, querendo ou não, já tinha meio que sua cabala. E é nessa cabala que ele conhece Sabrina, que nós vamos contar a história dela um pouco mais adiante. Mas, para o momento, Hernandes, com a sua cabala, aprende e busca um conhecimento por si só. Um dos membros desta cabala acaba se tornando mais próximo e, de certa maneira, se torna um mentor. Era um mago um pouco mais experiente. Né? E este mago um pouco mais experiente deu a Hernandes não só possibilidades de aprendizado, como guiou também em suas jornadas, em suas buscas e procuras através da realidade. Em uma noite fria, no meio do ano, Hernandes estava com seu amigo e mentor Lucas na praia, sozinhos, próximos ao farol da cidade, o antigo farol, agora sim apenas um museu do farol da cidade de Arvort, e ali um ponto já de encontro de diversos cultistas. Durante vários anos depois disso, depois dessa época, o culto do êxtase fazia reuniões mensais ali, ou mesmo bimestrais, ali na região do Museu do Farol, em suas festas e posteriormente suas raves nos anos 90. Mas, a este momento, apenas Hernandes e Lucas batiam um papo, tomavam uma cerveja próximos ao farol, quando Lucas trouxe para Hernandes uma possibilidade. Ele havia descoberto sobre um livro, um grimório, talvez, mas um livro que continha informações muito importantes. Hernandes, desde que havia despertado, sempre foi curioso, sempre quis entender e dominar mais a esfera, ou melhor, os conhecimentos sobre o tempo, sobre o futuro, o passado e suas possibilidades infinitas que podem ser trabalhadas. Então, nessa noite fria de junho, Lucas traz para Hernandes a ideia de encontrar um livro. Este livro, cujo nome o próprio tempo apagou, trazia para Hernandes e para o Lucas uma maneira de viajar no tempo, finalmente. Eles já estavam estudando há bastante tempo e, principalmente, eles dois eram fascinados por ir e ver o passado acontecer ao vivo. Pois bem, conversaram até que a lua se escondeu entre as nuvens naquela noite. Pouco depois das 2 da manhã, eles decidiram que iriam iniciar a sua jornada em busca deste livro, em busca do domínio sobre o tempo. É dito que todos os magos das tradições sabem quanto é complicado mexer com o tempo, mas Hernandes não era parte da capela e pouco se importava com as regras das tradições. Eles caminharam sobre as pedras no farol, saíram dali. Pouco antes de chegarem na calçada, no asfalto, o Lucas olha para Hernandes e fala: podemos ir atrás do livro esta noite, não é mesmo? Hernandes, como eu disse, curioso, querendo sempre aprender mais, não hesitou. E eu deixo aqui a todos vocês, magos despertos da cidade de Arvort ou não, muito cuidado com essas pessoas que às vezes mostram um caminho fácil para o poder.
Há muitos magos das tradições que diriam: é melhor você se afastar disso. Mas Hernandes não. Hernandes queria e foi atrás do poder. A busca pelo livro se mostrava simples, segundo o que o amigo de Hernandes disse. Bastava atravessar para o outro lado, para o além, e encontrar o local correto onde o livro estava, pegá-lo e trazê-lo de volta. Hernandes, que na época não sabia muito sobre as coisas do outro lado, sobre o além, questionou o amigo sobre: mas é possível materializar realmente algo de lá? O amigo apenas sorriu e disse que era capaz disso e muito mais. Hernandes, que já era impressionado, né, com alguns feitos que o Lucas fazia, simplesmente confiou no amigo e foi. O que ele não sabia é que essa jornada o levaria a um mundo cinza, escuro e perigoso. Inexperiente, apenas com uma noção básica sobre o que existe do outro lado, Hernandes é levado pelo amigo, o mentor, para o mundo inferior. E o mundo inferior na cidade de Avort é um lugar inóspito como qualquer outro mundo inferior em qualquer outro lugar deste jogo, não é mesmo? Mas ali nós temos uma vingança sendo executada. Todos os nativos, escravos e populações minorias que foram exterminadas ou destruídas por algum motivo têm o seu lugar reservado no templo Inca que ali jaz. Os magos não sabem o nome e nem devem saber o nome deste lugar, muito menos do seu comandante, não é mesmo? Magos são atrevidos demais para isso. Mas Hernandes pouco se importava. Ele viu o grande templo que se assemelhava ao que os incas, né, faziam, os astecas faziam, muito semelhante, mas com algumas diferenças. Ao lado de fora havia, separado por um muro, há uma cidade que é o que traz o resto do que eles não querem dentro do templo deles, dentro da cidade de ouro deles. Fica do lado de fora. Hernandes cai do lado de fora, em meio às construções, em meio às casas, uma cidade imensa, cercando aquele templo, tentando subsistir ali com ele, ou não sei, talvez simplesmente não tenham outra opção, não é mesmo? Mas para Hernandes nada daquilo é realmente importante. Haja curioso, mas ele está em busca de um livro, então é atrás do livro que ele vai. Seguindo as instruções dadas por Lucas, ele ignora as duas cidades e se aventura para um lugar que ele não imaginava que existia. Uma espécie de tempestade, talvez mar, talvez céu e mar juntos, uma coisa que parece uma névoa e água ao mesmo tempo, e circula a todo lugar, não é nada convidativa para ele. Mas seguindo as instruções dadas, ele vai e dá o primeiro passo no lugar certo. Do lado da pedra que sai pontiaguda da areia. E dali, Hernandes parte em sua primeira derradeira jornada, onde o seu destino é conhecido, enfrentado e abraçado. Lá no mundo inferior, Hernandes caminha na tempestade sozinho, seguindo todas as instruções e todos os aparatos mágicos que seu amigo deu a ele. Lá, ele não chega em lugar nenhum. Durante muito tempo ele se vê caminhando a esmo. O tempo em si não passa, ou passa talvez rápido demais, ele fica sem noção do tempo. Mas ele lembra das palavras de Lucas: quando você estiver mais perdido, siga em frente, continue caminhando. Continue caminhando da forma que eu estou lhe explicando e você chegará no grande muro. De fato, Hernandes caminha por dias, talvez, ou por apenas 10 minutos, mas chega, quase sem esgotado, sem energia e sem paciência, ele chega em frente a este muro. Ali, atrás do muro, uma casinha pequena, abandonada, cara de quem foi simplesmente esquecida. Deveria haver mato ali, mas parece que não há vida neste lugar. Não é? Tudo muito cinza, tudo muito preto e branco.
Hernandes segue o plano, entra na casa, olha embaixo do colchão e lá ele encontra o livro. Mas em sua ganância, em sua hubris, ele não pensa duas vezes e simplesmente pega o livro, o abre e é absorvido pelo mesmo. Não de uma forma física ou de uma forma espiritual, mas sim de uma forma mental. A sua atenção fica totalmente voltada àquelas palavras estranhas, mas que fazem sentido, porque na Umbra só há um idioma, não é mesmo? É? Enfim, ele pega o livro, ele fica ali preso em suas palavras, preso, absorvendo conhecimento, e ele mal vê aquilo que se aproxima nos cantos escuros que vêm e saem da tempestade. Espectros, diversos, dezenas deles, invadem a casa sem esforço nenhum, com gargalhadas que trazem e nos levam à loucura, pegando Hernandes de surpresa, sem reagir, sem tempo de reagir. Ele é arrastado por um pequeno turbilhão no ar, um nihil, para dentro do labirinto. Sobrevivendo à tortura, sobrevivendo a toda a dor psicológica e toda a destruição de sua alma e de seu avatar, Hernandes é arremessado na coifa, abraçado pelo útero obscuro da morte e do caos, da corrupção e da destruição. Fraco, mas ainda assim querendo viver. A resposta que ele dá ao útero pulsante do mal é sim. E então, seu avatar é virado do avesso. Os seus propósitos já não são mais os mesmos, são obscurecidos, porém são elevados. Enquanto o seu corpo e seu avatar retorciam-se como vermes pisoteados por uma bota de ferro, devagar, ele vê o próprio destino. Ele vê em seu caminho um muro com crianças brincando, talvez uma festa, talvez algo como uma confraternização ou uma escola, ele não tem certeza. Mas em sua mente, ele sabe que uma daquelas garotas é sua filha. Nem com quem, nem como, nem quando, pois aquelas crianças se vestem de maneira diferente do que ele conhece. Mas ele sabe que ali, quando ele estica a mão, a sua filha vem com um sorriso, pois ela já sabe e esperava. Hernandes se vê em diversos cenários diferentes enquanto está na coifa. Ele se vê conversando com criaturas sobrenaturais, não somente magos, mas outras. E ele se vê como um grande senhor, onde uma representação, ou talvez seja a própria cidade, se apresente perante ele, onde ele pode esticar as suas mãos e mexer todos os seus bonecos para que ele consiga despertar aquilo que vive lá embaixo. Hernandes pouco se lembra do que vê, mas ele sabe que tem um grande destino a cumprir. Ele sabe que algo relacionado àquela criança, cujos olhos não saem de sua mente, ficam ali o perturbando. Ele sabe que ele precisa, antes de qualquer coisa, fazê-la nascer. Cuspido da coifa, na praia, próximo às rochas que ficam na praia leste, no extremo leste, né, da cidade, no limite, a praia acaba e dali apenas rochas e lixo se apresentam para todos. Ele está ali caído. As rochas estão do seu lado esquerdo, ele está de barriga para cima, olha para o céu noturno, tempestuoso. Não tem certeza de onde está, mas ao olhar para o peso que havia sobre sua mão direita, Hernandes sorri pela primeira vez de muitas. Em sua mão, o livro cujo título foi comido pelo tempo jazia íntegro, seco,
completo, ele levou rapidamente as mãos aos olhos, abriu o livro e soube que agora ele poderia fazer o que ele queria. Hernandes, em busca de seu poder, agora ainda com um propósito maior, pois em sua mente um nome que este narrador não ousa dizer neste momento, ecoa. O nome de seu senhor, de seu objetivo, é o nome daquele que deve vir para a terra. Mas o caminho é longo. Hernandes reconhece o seu destino, ficando de pé ali, enquanto a água molha as pedras, não com violência esta noite, mas devagar. Com seu avatar invertido, Hernandes olha para a cidade e pensa: hora de começar as flores de Abort. Quando Hernandes sai da coifa, ele sai com um novo propósito e quer trazer o seu Lorde de Malfeias de volta. Mas para ele fazer isso, ele precisa de um ritual gigantesco, um ritual difícil. E na verdade, não apenas um, mas diversos rituais. Hernandes, para trazer o seu mestre de volta, primeiro precisa ter uma filha. Ah, Hernandes, você como Nefandi irá ter uma filha. Você como Nefandi irá fazê-la crescer e se tornar a pessoa responsável pela abertura da passagem que vai trazer o grande mestre das trevas para a cidade de Abort. Então Hernandes sabe que, primeiro, ele precisa encontrar uma parceira ideal. Ele já conhece algumas mulheres do culto, né? Algumas outras, apesar de não frequentar a capela, algumas outras despertas por aí, que ele poderia se aproximar e conseguir o seu objetivo. Mas, avaliando o destino, ele passa a estudar sobre como comandar o destino, não mais ser uma vítima dele. Hernandes escolhe a pessoa que poderia dar luz à sua filha já desperta, ou que iria despertar muito cedo. Hernandes então se aproxima de Sabrina, uma desperta do culto do êxtase que ele já conhecia, e consegue convencê-la, no final da década de 60, a namorar com ele. Bom, como ele a convence, alguns podem dizer que foi de maneiras não justas, não é mesmo? Afinal de contas, estamos falando de um Nefandi. Mas o Nefandi consegue o seu objetivo, ele engravida a Sabrina. A Sabrina segue a sua existência grávida e quando a criança vai nascer, né, de seus pais não quererem que ela fique grávida, não gostam do Hernandes, nós temos ali todo um problema familiar dos pais de Sabrina. Se você quer saber a história da Sabrina também, escreva aí nos comentários. Mas, para o ponto de vista do Hernandes, a Sabrina acaba sendo cuidada por alguns magos e protegida por esses magos. Então, Hernandes se afasta antes da criança nascer. Quando a criança nasce, Hernandes vai até o santuário de Sabrina, onde ela estava com seus amigos despertos, e tenta sequestrar a criança. Enfim, não consegue, é impedido pelos outros, e ele simplesmente desaparece neste ponto da história. O que nós vamos ver aqui é o trajeto de Hernandes a partir deste ponto. Hernandes, que tem como objetivo ter a sua filha, para que ela possa trazer o seu Lorde Nefândico dos confins do abismo de Malfés, ou seja lá de onde for, para que ele possa vir e reinar sobre a cidade. Hernandes sabe que ele é parte importante disso e sabe que é necessário ter paciência. Em seus rituais profanos, Hernandes permite que aqueles magos cuidem de sua filha, pelo menos antes dela despertar. E neste meio tempo, Hernandes procura no livro formas de fazer o seu objetivo pessoal, que é controlar a viagem no tempo. Hernandes então recorre ao seu livro. Durante semanas ele o estuda, busca
conhecimento, se desenvolve, pratica algumas mágicas de tempo para poder fazer aquilo tudo funcionar. Mas as condições ritualísticas daquilo só o fazem sorrir. Hernandes, agora caído, agora nefande, descobre que existe uma maneira dele fazer um portal fixo para que ele possa viajar praticamente para qualquer lugar sem sofrer os danos do paradoxo. Esta mágica, este livro que traz o ritual, exige algo muito, muito difícil. E durante os próximos anos, Hernandes passa a tentar desenvolver esta habilidade. De acordo com o ritual no livro, o que Hernandes teria que fazer para conseguir um portal permanente e praticamente free, vamos dizer assim, do paradoxo, livre do paradoxo para viajar no tempo quanto quiser, requeria um sacrifício quase impossível. Hernandes não acreditou quando leu, mas leu novamente e usou o seu conhecimento sobre a mente para ler e entender perfeitamente o que estava ali. E ele entende que ele precisaria, para ter uma viagem fixa no tempo, ele precisaria viajar para o passado e matar o seu tataravô. Hernandes já sabia alguma coisa sobre o tempo, e Hernandes se dedicou a aprender a viajar no tempo. Durante muitas falhas e paradoxos, ele voltou por um minuto, ele voltou por um dia, mas voltar por alguns anos parecia impossível. Mas a primeira coisa que Hernandes faz é buscar a sua árvore genealógica e vai buscar entre os seus documentos os nomes daqueles que vieram antes dele. E através de seus conhecimentos nefastos, porém mágicos, ele pode olhar para trás e procurar os seus antepassados. E ele então, sacrificando alguns animais, ele vê em poças de sangue as imagens de seus antepassados. Ele olha para trás e vê o seu pai, que se chamava Louis, não é mesmo? Ele olha mais para trás e vê o seu avô, Jonathan, o seu bisavô, Jack, e o seu tataravô, Samuel. Hernandes, seguindo as regras do livro, faz uma espécie de rastreio temporal em seu tataravô, o Sr. Samuel, já idoso em 1910, mais ou menos. Após marcá-lo e ter o seu padrão perfeitamente reconhecido e desenhado em sangue em uma das paredes de seu santuário, Hernandes inicia um novo ritual. E neste ritual, muito mais simples, ele escreve cartas para o seu tataravô, contando sobre o futuro, sobre tudo que este velho não vai ver a partir de 1930, 40, 50, pois ele já estava morto quando Hernandes nasceu. Com essas cartas, Hernandes tem um simples objetivo. Ele envia essas cartas para o passado, para a casa de Samuel, em Londres e na cidade de Havort, e com essas cartas ele convence o velho de que ele é confiável. Hernandes fala tão bem do futuro, tantas coisas incríveis. O Sr. Samuel era um homem aficionado por inovações de tecnologia, inovações mecânicas, e Hernandes se aproveita disso e passa para o velho muitas e muitas informações do futuro, até convencê-lo a se encontrar. Havia um hotel na Rua das Flores, na cidade de Havort, que inclusive muito perto da Capela de Havort. A Capela de Havort fica na mesma rua, porém um pouco mais, uns 2 ou 3 quarteirões mais longe, em direção à praia. O Hotel Flor de Lis fica no número 34. E ali o Hernandes sabe que é um hotel que está desativado em 1975, mais ou menos. Ele convence o velho a encontrá-lo lá, porque assim Hernandes poderia viajar para o passado, pôr em prática as suas mágicas recém-aprendidas e poderia ver o velho no passado e executar o ritual que ele tanto queria. O velho caiu fácil, após 15 cartas, não é mesmo? 15 tentativas de marcação. Ele
marcam de se encontrar no apartamento de número 9 do Hotel Flor de Lis. Neste apartamento, Hernandes prepara todas as suas coisas. Ele leva a sua faca ritual, seu punhal. Ele leva o seu pano também de sacrifício, as cuias de barro e de louça que são necessárias para tal, suas velas pretas, enfim, todo o aparato, todos os seus focos são necessários para fazer o que ele vai fazer esta noite. No apartamento de número 9, no andar superior do hotel de 2 andares, Hernandes faz a sua primeira mágica para voltar ao passado. E ele retorna lá para 1921. Pequena correção, 1910, certo? Então, em 1900, o Hernandes consegue voltar no tempo de 1975 para 1910. Ele não precisava sair do lugar, então bastou um pouco de dor e auto-sacrifício para ele conseguir retroceder no tempo por tempo suficiente para que ele pudesse fazer o seu ritual. Ele chega na hora marcada, um pouco antes da hora marcada, espera por 3 minutos, e o Samuel chega feliz e curioso para conhecer o seu tataraneto adulto. Mas Hernandes não está ali para fazer amizade com o velho. O velho já teve filho, já estava praticamente chegando ao fim da vida, quando Hernandes o apunhala frente de frente, apunhala no coração. O velho ainda tenta um pouco de mágica, mas ele já não estava tão ágil quanto deveria estar, não é mesmo? Afinal de contas, segundo o que Hernandes pensou naquele momento, às vezes viver de muito parecido, muito igual ao consenso, te faz fraco. O velho não acreditou, seus olhos tentando entender o que estava acontecendo. E Hernandes começa a dizer as palavras que não são possíveis de repetir e nem recomendo, não é mesmo? Vai que atrai alguma coisa ruim para nós. Melhor não. Mas Hernandes fala essas palavras, ele invoca o seu ser das trevas, o seu ser de malfés. Ele faz a invocação, ele sente o poder, ele sente a vida do velho se esvair em suas mãos. Mas alguma coisa dá errado. Hernandes sabia que aquele quarto número 9 seria seu quarto para sempre, se o ritual desse certo. Ali naquele quarto ele poderia viajar para qualquer lugar do tempo sem sofrer nenhum golpe da realidade. Mas a realidade, pelo jeito, não gostou do que ele fez. Enquanto o sangue de Samuel escorria lentamente pelo chão e Hernandes o espalhava nas portas, janelas, na cama, para fazer o seu ritual, para fazer com que o livro, o ritual escrito ali no livro funcionasse, ele tivesse um portal fixo no tempo para sempre. Mas não aconteceu. Ao final, quando ele estava concluindo, Hernandes se questiona, por um breve momento, e se eu estiver errado? E este e se parece que destruiu tudo. Num golpe de paradoxo extremamente forte e inconcebível, Hernandes é arremessado para fora da realidade. Esta bomba de tempo explode dentro do hotel e fica apenas dentro do hotel. Ela arrasta todos os hóspedes e funcionários que haviam ali para lugares fora do tempo. Eles ficam suspensos fora do tempo, em bolhas temporais espalhadas por aí, ninguém sabe ao certo. Hernandes é arremessado num reino de paradoxo. Ele passa lá por um tempinho, não é mesmo? Ele fica lá por um tempo indeterminado ou talvez indizível, inconcebível para nós que estamos aqui deste lado da película. Mas o fato é que neste momento da história, Hernandes cria com o seu paradoxo o Hotel Flor de Lis. Se você quiser conhecer e não conhece a história do hotel ainda, tem na descrição do vídeo, onde eu conto a história do Hotel Flor de Lis. Mas Hernandes consegue sim
depois disso, sair do paradoxo. E o que acontece depois que ele sai do paradoxo vai ficar para o próximo vídeo, capítulo 2 das Flores de Avort. Se você gostar, deixar o like e comentar aí que você quer mais. Então, comente, hein? Comente mesmo, se este comentário vai ser importante para que eu continue esta história, a história de Hernandes e de sua descendente, de tudo mais o que acontece na cidade. Beleza? Bom, eu sou o Mestre Henrique, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo aqui no 753 RPG Club.